Eu sou o Túlio Takemai, especialista em tomada de decisão de alta performance, fundador da Decision Blueprint e apresentador deste podcast. Bem-vindos a mais um programa Sua Melhor Decisão. Tudo sobre a ciência da real tomada de decisão de alta performance em sua vida pessoal, carreira, negócios, finanças, relacionamentos e muito mais. O tema de hoje é inteligência emocional. Inteligência emocional. Que assunto interessante, né? Esse assunto tem sido tendência nos últimos anos no mundo todo. E aí você pensa, inteligência emocional? É lógico que eu tenho. Eu sei o que fulano está passando, sei o que ciclano está passando, o que aquela pessoa está pensando, eu sei o que ele está sentindo. Mas espera aí, será que é exatamente isso, inteligência emocional? E qual que é a relação entre a inteligência emocional e a assertividade das suas decisões? O fato de você compreender a experiência de alguma dada pessoa por algo que você mesmo vivenciou no passado não é necessariamente inteligência emocional. Na verdade, seu cérebro está buscando informações de referência para balizar aquela análise naquele exato momento. Então ele encontra a coisa mais próxima e te entrega de bandeja para você utilizar isso para tomar aquela sua decisão, seja criar uma opinião, seja falar algo específico para a pessoa ou fazer algo por ela. Então esse ponto já não diz respeito à inteligência emocional, diz mais respeito à memória e à necessidade de criar referências que o nosso cérebro tem. Inclusive esse cenário não é o mais preciso possível também, por um outro fator. O fator de que a experiência que você vivenciou, com certeza absoluta, não é a mesma que a outra pessoa está vivenciando. Por mais que os aspectos principais sejam parecidos, ou que possuam os mesmos nomes, em ambos os casos, isso não significa que a experiência é a mesma, porque todas as variáveis ao redor daquela experiência certamente não se repetem. E tem um outro ponto ainda. Você vivencia cada experiência de uma forma. Assim como todas as outras mais de 7 bilhões de pessoas no mundo vivenciam de formas diferentes, exatamente por dezenas de traços que definem desde quem somos até como vivemos. Então, muito cuidado ao você afirmar que sabe o que a pessoa está passando, que sabe o que ela está sentindo. Na verdade, você tem uma referência de proximidade com relação àquele cenário. Então, o máximo que você pode falar é, olha, eu entendo que você deve estar sofrendo muito com isso, por exemplo. Então você pode dar alguma referência de importância, de significância com relação àquele sentimento, àquela emoção que aquela pessoa está vivenciando, mas jamais afirmar que você sabe exatamente o que é aquilo. Outro ponto crucial para você entender de fato o que é inteligência emocional é compreender a distância que existe entre o que a gente fala, o que a gente executa e o que a gente sente de fato. Então, uma coisa é você falar que compreende a situação daquela pessoa. Outra coisa é você de fato compreendê-la. Muitas vezes nós temos o ímpeto de agir racionalmente, afirmando aquilo que nós sabemos racionalmente ser correto, ou ser ideal, ou ser mais saudável, como, por exemplo, afirmar que você é uma pessoa muito justa. Mas, espera aí, você parou para analisar a afirmação dentro daquele contexto? O que de fato define justiça para você? E o que define justiça para outra pessoa com quem você está lidando naquele momento? Então pode haver uma discrepância gigantesca entre o que você está comunicando verbalmente e o que você está realizando. E no final das contas, inteligência emocional, na verdade, nem tem a ver com outra pessoa. Tem a ver única e exclusivamente com você. Acredite. Para você ter uma inteligência emocional apurada, a única coisa que é necessária, na verdade, é a sua autocompreensão com relação à forma como as emoções e sentimentos são criados dentro de você e a forma como isso tudo influencia na sua vida. Trata-se, então, da capacidade em autocriticar aquilo que você está sentindo. É você saber
que em determinada situação, o que você está sentindo naquele momento é um sentimento X, que vem de uma situação Y, e assim por diante, você começar a fazer o trabalho inverso para entender a origem de tudo isso. E aí conseguir segmentar não só os sentimentos, mas as situações, as diferentes perspectivas sobre cada situação, sobre cada sentimento, e aí conseguir manipular isso da forma mais saudável possível. Então, para você ter inteligência emocional, nada mais é necessário além de compreender a si mesmo, como você funciona. Esse é um dos motivos pelos quais, nesse podcast, eu faço sempre questão de explicar alguns detalhes científicos de como nós funcionamos, exatamente para facilitar o entendimento. E isso não traz apenas mais inteligência emocional, isso traz um nível de compreensão muito maior sobre você como um todo, o que facilita muito a forma como você enxerga suas decisões e suas atitudes ao longo da vida, possibilitando, lógico, que você as manipule de forma consciente, da maneira mais saudável possível para você e para as pessoas ao seu redor. A partir do momento que você passa a ter um conhecimento aprofundado sobre como esses mecanismos de emoções, sentimentos funcionam dentro de você, automaticamente seu cérebro entende como processar a mesma informação externa, ou seja, a mesma informação vindo de outras pessoas. Você passa, por exemplo, a ter facilidade em interpretar pequenas nuances nas expressões faciais, sem ter tido nenhum tipo de treinamento específico. Você não precisa ser um agente da CIA ou do serviço secreto para conseguir fazer esse tipo de leitura. Basta você compreender como a gente funciona. Por quê? Não tem muito segredo. A mesma forma como você funciona, eu também funciono. E qualquer pessoa que nós não conhecemos funciona da mesma maneira também. O que diferencia é a forma como nós lidamos com as nossas reações, é o nível de conhecimento, ou seja, o nível de autoconsciência. E é isso que faz a grande diferença quando a gente fala de inteligência emocional. E agora falando de decisões especificamente, que é o nosso grande foco no final das contas, a inteligência emocional afeta muito as nossas decisões exatamente por nos permitir discernir melhor a realidade. Então, é mais uma ferramenta para a gente diminuir ainda mais o ruído nas nossas decisões. Diminuir ainda mais tensões desnecessárias, distorções da realidade, influências externas e principalmente as influências internas, geradas pelos processos químicos que geram essas emoções e sentimentos ao longo da nossa vida. Então, ter o discernimento da origem de cada sentimento e emoção traz para você também uma clareza imensa sobre a decisão real a ser tomada. E muitas das decisões ao longo da vida são puramente emocionais. E aí isso traz aquela falsa sensação de que a emoção sempre ganha numa decisão. Não é bem assim. Na realidade, na maior parte dessas decisões, elas nem deveriam existir. Elas existem puramente por emoções. Então, a partir do momento que você tem um discernimento maior com relação às suas emoções e sentimentos, ou seja, a partir do momento que você passa a ter um nível de inteligência emocional mais apurado, e vale lembrar que esse nível ele pode subir ou descer ao longo da vida, você passa também a ter a capacidade de evitar muitas decisões desnecessárias. Decisões que são geradas, por exemplo, por uma empolgação, um sentimento exagerado de êxtase, ou por um sentimento de tristeza profunda, ou frustração, ou angústia. Tudo isso, tanto coisas negativas quanto positivas, criam falsas decisões, decisões que não precisariam existir. E aí nós agimos sobre essas decisões como se fossem realidade. Então aí está mais uma importância de desenvolver sua inteligência emocional para você conseguir tomar decisões mais saudáveis e, principalmente, eliminar decisões completamente desnecessárias. E com o tempo, você analisando como você funciona e como essas decisões começam a mudar na sua vida, ao passo em que você desenvolve inteligência emocional, você passa a notar que boa parte das decisões que você costumava tomar na sua vida nem faziam sentido, são desnecessárias. E aí você percebe que você consegue economizar muita energia e muito tempo do seu dia, ao invés de desperdiçar em decisões ilusórias. E aí você consegue focar esse tempo e energia em decisões realmente importantes, ou simplesmente curtindo o resultado das decisões que você já tomou no passado. Porque, afinal de contas, não adianta nada você ficar se apegando a tantas coisas na vida
se você nem sequer se dá o direito de curtir o resultado benéfico, o resultado positivo do trabalho árduo que você executa ao longo da vida? Então, é importantíssimo você aprender a curtir o momento, a aproveitar. E isso também é inteligência emocional. É você saber respeitar seu próprio espaço, seu próprio tempo, saber a hora de comemorar, a hora de voltar à batalha. Tudo isso exige um discernimento e uma maturidade emocional muito grandes. E isso permite com que você tenha uma qualidade de vida muito melhor. E muitas vezes a gente se pega desejando cada vez mais coisas e acreditando que estamos tão distantes dos nossos objetivos, quando na realidade já conquistamos muito mais do que a gente tinha desenhado originalmente em nossa vida. O problema é que a gente não parou para curtir. E isso faz totalmente parte da inteligência emocional, que nada mais é do que enxergar plenamente a si mesmo. E agora? O quanto você realmente está se enxergando? Muito obrigado por prestigiar mais um episódio do podcast Sua Melhor Decisão. Acompanhe nas redes sociais, se inscreva nos canais, contribua compartilhando este podcast com o mundo e certifique-se de não apenas ouvir, mas aplicar todo este conhecimento e conhecer meu trabalho, meu framework de tomada de decisão de alta performance na Decision Blueprint. Envie pedidos e sugestões de temas para explorar em detalhes dentro do mundo da ciência da tomada de decisão de alta performance. Use a hashtag Sua Melhor Decisão e até o próximo episódio.